Graças a Deus, irmãos, estamos reunidos mais uma vez com o intuito de estudar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus é, no meu entender, o mais importante que nós podemos fazer nesses últimos dias. Nós temos falado sobre um assunto do qual tem muita coisa a ser dita, porque eu me lembro que quando o Senhor me chamou, há mais de 40 anos atrás, ele me disse que tinha me chamado para pregar para o seu povo. E o seu povo não iria querer me dar ouvidos, porque era um povo de coração obstinado, de coração duro. E que eu deveria insistir. E é isso que eu tenho feito. Por quê? Porque nós estamos vivendo na época de muitos profetas de última hora, profetas que desprezam a própria palavra de Deus, que diz que os profetas duraram até João. A lei e os profetas duraram até João Batista. E aí agora aparece tanta gente com dom de profecia, profetizando destruição da terra, cometa que vai bater, asteroide gigantesco. Eu acho que eles viram aqueles filmes chamados Armageddon, com Bruce Willis, e onde um meteoro tremendo ia acabar com a Terra, e eles tinham que perfurar aquele meteoro para pôr uma bomba atômica antes que ele batesse no planeta. Quando Deus diz que é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Deus promete a Davi dizendo que o seu trono seria eterno. E Deus fala sempre sobre bênção eterna a Israel. Então, se vai ser eterno aqui na Terra, como é que ele vai destruir esse planeta? Ah, mas pastor, isso não tem nada a ver com o testemunho de Jeová? Não tem nada a ver com o testemunho de Jeová. Né? Eu quero dar a paz do Senhor para a Sulaine Siqueira. Faz tempo, né, Sulaine, que você não está conosco e é um prazer muito grande ter você conosco. Muita saudade, viu? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Então, irmãos, tem muita gente profetizando isso e aquilo, mas eu não me interesso muito por tais profecias. Eu me interesso pelo que diz a palavra de Deus e eu quero apenas que os irmãos possam aprender o que diz a palavra e comparar, se quiserem, com as profecias dos profetas desses últimos tempos, não é? Porque Jesus falou que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para a gente poder entender claramente a palavra de Deus. Meu interesse é falar a palavra de Deus, unicamente a palavra, sem nenhum acréscimo, sem nenhum achismo, sem nenhuma coisa, nenhuma intenção de dizer que eu sou, sabe, tudo, porque na verdade Jesus disse que um só é o vosso mestre, é o Espírito Santo, e a ajuda dele que nós pedimos agora através da oração da irmã Olívia. A irmã Olívia Gomes, abra o seu microfone e ore ao Senhor, que nos envie o seu Espírito para nos ajudar neste momento. A irmã Sulaine está sem microfone, mas só em saber que ela está conosco é uma alegria muito grande. Vamos então orar, irmã Olívia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus amado e poderoso Rei, Senhor da glória, aqui estamos mais uma vez reunidos na Tua presença para aprender, Senhor, a Tua palavra. Oh, Jesus, abençoa Teu servo que vai nos dar palavra, que vai falar conosco, Senhor. Usa, Senhor, para a Tua glória, para o Teu poder, Jesus, que cada um possa aprender, receber de Ti essa palavra maravilhosa, Jesus. Grande Deus, dai-nos sabedoria para aprender mais e mais de Ti, Senhor. Que possa entrar na nossa alma, no nosso espírito, Senhor. Que possamos, Senhor, ser um aprendiz, Senhor, abençoada, Senhor, que possamos aprender mais e mais de Ti. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Todos estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Deu um probleminha aqui, eu pensei que tivesse ficado sem som. Amém. Amém? Então vamos, irmã Cleusa, ler o lema do nosso estudo de Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
O senhor está sem microfone. Não estou lhe ouvindo, não sei os irmãos. O senhor está sem som, pastor. Pastor Aragão. Fone fechado. E agora? Agora sim. Sim. Deu um problema aqui realmente no meu som. Eu estava dizendo exatamente isso. Eu notei que tinha dado problema. Mas todos ouvindo agora, né? Bem-aventurados, irmã Cleusa, os que leem. Leem aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém, graças a Deus. Irmãos, nós queremos falar nesta noite, continuar, né, na verdade, falando sobre o arrebatamento. E nós chegamos a falar sobre arrebatamento até pós-tribulacionista, colocando uma posição, mostrando uma posição teológica. Mas hoje nós queremos responder ou fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta ou responder. Aí é uma questão, um problema para nós. Como podemos nos preparar para o arrebatamento? Como isso pode ser feito? Eu já estou preparado? Você já está preparado? Quem está nos templos está preparado? Quem abandonou os templos e continua se dizendo cristão, não participa da ceia, não se batiza, está preparado? Deve se batizar? Não deve? São perguntas que estão sendo feitas hoje, muitas e muitas vezes, muita gente se convencendo que não e abandonando as suas igrejas. Quando nós estudamos um pouquinho a palavra de Deus, nós aprendemos logo de cara que não se pode criar uma doutrina baseada em apenas um versículo, não é? Já tem irmãos até que têm um hábito, a mania já vi disso. Olha, Deus, fala para mim agora, abre a Bíblia assim, folheia, aí fecha os olhos e coloca o dedo. Quando ele abre, o que tiver aqui eu vou fazer. Aí ele botou naquele versículo, ele abre os olhos e lê ali, e ele foi e enforcou-se, né, a respeito de Judas. Ué, o que ele vai fazer? Foi Deus que falou? Ele vai se enforcar? Não, nós temos que usar a sabedoria que Deus nos deu, a inteligência que Ele nos deu para procurar entender a Bíblia. Em primeiro lugar, a primeira regra de hermenêutica é literalmente. Para estar pronto para o arrebatamento, a pessoa precisa ter nascido de novo. Quando Nicodemos chegou até Jesus e começou a conversar, ele foi à noite. E por que ele foi à noite? Será que ele não queria aparecer? Ou será que ele não queria ser visto pelos seus amigos fariseus? Sabe-se que ele foi encontrar o Senhor à noite e perguntou a ele sobre a vida eterna. E Jesus começou a falar com ele. Ora, Nicodemos era um homem de muito bom testemunho. Os fariseus todos eram. Por isso que Jesus disse para o povo, olha, fazei tudo o que eles vos disserem, só não façam o que eles fazem. Por quê? Eles podiam não fazer o certo, mas eles ensinavam o certo. E Jesus disse isso, fazei tudo o que eles vos disserem, só não façam repetindo o que eles fazem. Por quê? Porque o testemunho público deles era bom. O que eles faziam de errado, eles faziam nas trevas, faziam às escondidas. E Jesus tem uma hora que chama todos eles de hipócritas, Jesus chama a atenção deles em público. E Nicodemos era um dos principais dos fariseus, e mestre em Israel. E é esse homem, que era mestre em Israel, que era um dos principais dos fariseus, é que Jesus disse para ele, importa-te nascer de novo. E ele não compreendeu o que Jesus disse. Falou, Senhor, como eu sendo um homem velho, posso nascer de novo? Devo voltar ao ventre e nascer outra vez? Aí joga por terra a teoria da reencarnação. Jesus disse, não. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito de Deus, da palavra e do Espírito de Deus. Por que é tão importante nascer do alto? Por que é tão importante esse novo nascimento? Porque sem regeneração, você e eu, nós, continuaremos nas trevas. Continuaremos sem esperança.
continuaremos perdidos por toda a eternidade. E João 3,36 testifica sobre esse fato, dizendo para nós o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, não crê no Filho de Deus ou permanece rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. E isso é uma coisa que é um fato, vamos dizer assim, muito simples, irmãos. Muito simples. A pessoa sem Cristo Jesus está em trevas. Quem não tem Jesus vive em trevas e não verá a vida. Ah, pastor, o que será daquele índio que nunca ouviu falar de Jesus? Deus é bom, Deus é justo, sim, Deus é bom, Deus é justo. Mas, irmãos, ninguém terá vida eterna sem ter sido salvo por Jesus. Ninguém irá para o céu sem ter se convertido, sem ser regenerado. Né? Para Nicodemos, o fariseu religioso, não é? Que nós acabamos de dizer, Jesus falou para ele: em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, eu te digo, se alguém não nascer de novo, aí ele diz, não pode ver o reino de Deus. Isso é João 3,3. Acho que todos os irmãos conhecem, eu estou sendo até repetitivo quanto a isso, né? Mas se a pessoa não for nascida de novo, se a pessoa não for regenerada, ela será deixada para trás. E existe até uma série aí sobre Apocalipse com esse nome, Deixados para Trás. Existem os livros, que são muitos e bons, gostosos de se ler, e também tem em filmes, mas o filme não é tão bom quanto, não consegue ser tão bom quanto os livros são, né? São livros, às vezes, de quase 500 páginas que você lê de um dia para o outro, de tão bom que eles são, é uma coleção completa. Agora, quando nós pensamos no dia de hoje, no Hangout de hoje, eu poderia dizer que esta pode ser a última chance de muitas pessoas virem a Jesus Cristo pedindo perdão por seus pecados e recebendo a vida eterna. Agora, é difícil acreditar que uma pessoa que tenha a vida eterna, uma pessoa que foi nascida de Deus, se volte contra a palavra de Deus. É quase impossível que uma pessoa que tenha Jesus no seu coração diga: essa parte da Bíblia vale, aquela parte não vale. Esta parte está certa, aquela parte está errada. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus vela pela integridade das Escrituras. As Escrituras não podem ser distorcidas, ninguém consegue. Satanás vem tentando destruir, desmentir, desmoralizar a palavra de Deus durante séculos e séculos e séculos e não consegue. E muitos têm se apresentado como soldados de Satanás para dizer que a Bíblia está deturpada, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, mas eu fico muito interessado quando vejo que uma Bíblia que eles dizem que está deturpada continua salvando, libertando, transformando, renovando, sendo usada como a espada do Espírito para a transformação das vidas. Me parece que o irmão Denilson quer fazer uma pergunta, irmão Denilson. Abra o seu microfone, irmão Denilson. Não estou conseguindo lhe ouvir, não consegui? Sim. Não, pastor, eu acho que aquela pergunta, né, que havia levantado, né, sobre o cristão que começar a perceber, né, porque eu tenho certeza que vai ser muito noticiado, né, essa aparição do anticristo, né, e também as tribulações, né, as grandes tribulações que a palavra de Deus diz que a igreja não irá sofrer essas tribulações, né? Então, a pessoa que aceitou a Cristo
e depois começar a perceber essas coisas acontecendo, e aí, porque há nem todos os cristãos, né, eles estudam a palavra de Deus, né, a pessoa se converte, até frequenta, né, grandes ministérios, ministérios evangélicos pelo mundo afora, mas não participam de EBD, não estudam a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que a pessoa, mesmo orando bastante e lendo, a pessoa precisa estudar a palavra de Deus, né? Então, isso foge ao conhecimento de muitos, que o senhor mesmo disse que tem muita gente, tem muito pregador aí dizendo que a igreja irá passar pela tribulação, né? Há muita gente dizendo isso, irmão, mas muita gente. É inclusive uma corrente teológica inteira que diz que sim, mas ela não tem nem pé nem cabeça essa teoria. Agora, não acredito que é assim que o anticristo aparecer, vai ser noticiado que o anticristo apareceu, não, porque o anticristo é um nome que nós, como cristãos, a gente conhece, a gente sabe sobre o anticristo, mas a igreja saindo não será um anticristo. Eles verão um homem que salvará, um homem que se apresentará como salvador do mundo, da maneira como o mundo quer ser salvo, como o mundo acha que é ser salvo, né? A irmã Sulaine, ela pergunta se a igreja verá o anticristo ou não verá. Ela é arrebatada antes, sim, irmã Sulaine, né? A igreja não verá, ela é arrebatada antes. O arrebatamento é exatamente para que a igreja não sofra a ira de Deus que virá quando o anticristo surgir no mundo. Por isso, nós vamos ver isso até com versículos bíblicos já daqui a pouco, quando diz que o justo é tirado antes do mal, antes que o mal tome conta. Eu quero apenas concluir sobre o que eu estava dizendo do novo nascimento, porque sem ter sido nascido de novo, ninguém vai ser arrebatado. E ser um crente, isso é que é importante, ser um crente em Jesus é simples, irmãos. Não se preocupem com essas teologias bobas que têm sido utilizadas na internet sobre, irmãos, a pronúncia do nome de Deus é assim, é assado. Não se preocupe com nada disso. O nome de Deus tem a ver com o caráter de Deus. Se a pessoa tiver nela o caráter de Deus, com certeza ela subirá. Ela pode saber pronunciar o nome de Deus, que eu duvido, e duvido muito, tá? Só no Antigo Testamento a gente consegue achar 72 nomes de Deus no hebraico, e as pessoas ficam brigando, perdendo tempo com isso. Ela tem que ter o caráter, tem que chegar ao ponto de poder dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou como ele diz, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito difícil de você encontrar. Qualquer um desses falastrões da internet terem vivendo dentro deles o Cristo. Eles se dizem igreja porque dizem Cristo está em mim, mas quando Cristo está em alguém, essa pessoa não mente, não engana, não é soberba, não acha que sabe tudo. Interessante que Deus não pegou o maior dos filósofos para pregar o evangelho que tinha por aí já vivo, né? Ele pegou uma criança que poderia ter nascido num palácio, essa criança foi nascer numa manjedoura, numa estalagem, né? Cresceu como aprendiz de carpinteiro, né? Com sua mamãe humilde, com seu papai humilde, adulto era conhecido como filho do carpinteiro, e esse filho do carpinteiro que nunca cursou nenhuma faculdade, nunca andou num avião a jato, nunca foi para uma universidade qualquer, ele ensinou os doutores. E uma das coisas que me deixa pasmado ainda hoje é o seguinte, irmãos. O pastor Aragão tem doutorado em teologia e filosofia, mas engraçado, mas por que dizer isso? Isso não importa, realmente não importa. Mas sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo que os doutores de hoje aprendem com Pedro, que era pescador, com João, que era pescador, com Davi, que era pastor de ovelhas, aprendem com um monte de pessoas de todos os níveis e classes sociais, com todo tipo de estudo, com estudo, sem estudo, não importa. Sabe por quê?
porque quem ensina, na verdade, é o Espírito de Deus. Nas faculdades, a gente aprende apenas como estudar, mas quem esclarece a Bíblia para nós é o Espírito Santo. É ele que faz com que a gente enxergue o mentiroso, com que a gente veja quando a coisa é falsa. Né? Crer que Jesus é o Filho de Deus, que derramou seu sangue por nossos pecados, é o que nos garante a vida eterna. Eu já disse em alguns hangouts, não sei, faz tanto tempo, que ninguém vai para o céu porque é bonzinho, e nem vai para o inferno porque é malzinho. Não, isso não. A pessoa vai para o céu ou deixa de ir por ter crido ou não em Jesus Cristo. Se creu em Jesus Cristo, vai para o céu, vai ser arrebatado, vai ao seu encontro. Se não creu em Jesus Cristo, fica aí. Irmãos, eu peço àqueles que ainda não entregaram o seu coração a Jesus, que faça isso agora. Faça nesse momento. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não espere nem acabar o hangout. Eu não posso ajudar ninguém a tomar essa decisão. Né? Nem pastor algum na face da terra, nenhuma outra pessoa pode. Seja chamado de pastor, de ancião, seja lá do que for, de apóstolo, seja chamado do que for, ninguém pode ajudar alguém a tomar a decisão que é preciso, unir-se ao corpo de Cristo. A pessoa precisa vir pessoalmente a Jesus e pedir, rogar, implorar que Jesus perdoe os seus pecados. Mas para que a pessoa faça isso, ela tem primeiro que enxergar que ela é pecadora. Tem que saber que ela é falha, que ela está errada. Mas, pastor, quantos pecados eu tenho que cometer para ir para o inferno? Adão precisou para trazer maldição sobre toda a criação de cometer apenas um pecado. E não foi nada comparado com o que se faz hoje. Apenas Deus proibiu a Adão de comer do fruto de uma árvore. E ele comeu aquele fruto. Ele não se envolveu com pornografia, não se envolveu com drogas, não se envolveu com homicídios, não se envolveu com nada disso. Apenas desobedeceu a palavra de Deus. Como se isso fosse uma coisa de menos importância, né? Eu me lembro que quando Davi pecou, adulterando com Batseba e preparando a morte do marido dela, de Urias, o Heteu, Davi preparou tudo, deu certo, e Deus chama o profeta Natã e manda o profeta repreender Davi. E quando o profeta chega diante do rei Davi, o profeta ficou escolhendo palavras, contou uma história para ele, né? E aí, quando Davi ouviu aquela história, ele pegou e faz o seguinte, ele faz uma observação, né? Que ele diz, esse homem tão certo como Deus vive, que esse homem é digno de morte. Aí o profeta aproveita e diz, Davi, esse homem é você. Aí começa a dar a palavra de Deus para Davi, diz assim, olha, por quê? Aí me chama a atenção o seguinte fato. Ele não diz assim, olha, por que tu adulteraste, tomando a mulher do outro? Por que tu preparaste a morte dele? Planejaste que ele morresse? Vai acontecer isso na tua vida. Não. O profeta usa exatamente essas palavras que eu vou dizer agora. Porque tu desobedeceste ou não ouviste, se você quiser, a palavra de Deus. Porque você, Davi, desprezou a palavra de Deus. Vai acontecer isso na tua vida, na tua casa. Você pode ver lá, porque ele desprezou a palavra de Deus. Não foram mencionados os pecados. Se eu estou mentindo, estou desprezando a palavra de Deus. Se eu estou deixando de amar o meu irmão, estou desprezando a palavra de Deus. Se eu deixo de ter comunhão com ele, estou desprezando a palavra de Deus. E pecado, irmãos, é pecado.
Deixa eu dar uma lida aqui no que fala o irmão Bruno Félix. O pastor e amigo, a paz do Senhor, uma irmã me enviou 2 testemunhos de sonhos. Um deles foi até de uma criança. Os 2 sonhos fazem referência da igreja passar na grande tribulação. Disse para ela que não passaremos, mas ela não ficou convencida. Interessante, irmãos. Eu vou pedir aqui os irmãos, irmã Cleusa, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23. Deixa eu ver aqui qual é o versículo que eu vou pedir à senhora. Jeremias 23. Jeremias 23. Que o irmão Bruno falou, inclusive, que a irmã falou de sonhos. E sonhos estão muito em voga hoje, né? Os sonhos estão muito... todo mundo gosta de contar sonho, todo mundo tem um sonho. Foi um cometa que bateu, foi a América que afundou, foi o novo dilúvio. 23, primeiro leia o verso 9, irmã Cleusa. Todos os irmãos, os seus microfones fechados, por favor. É muito barulhento isso também. Acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim, e todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Amém. Irmã Cleusa, agora é isso, ó. Verso 11. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Até na minha casa achei a sua maldade. Vamos ver aqui. Irmã Cleusa, verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Muito bom. Verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Dizendo o quê? Sonhei. Sonhei, né? Verso 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Agora vamos ver. Depois eu quero fazer uma pergunta. 31. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Fazem gostei, fazem errar o meu povo. Alguém fala, mas isso aí foi lá no tempo de Jeremias. Leia o verso o verso 20, irmã Cleusa, por favor. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Quando é que a gente entende isso claramente? Nos últimos dias. Nós não chegamos, pastor, naquele tempo que Deus disse que os velhos terão visões e os jovens sonhos, ou vice-versa? Sim, irmã Cleusa, mas o que está acontecendo... Irmã Cleusa, fecha o seu microfone que está dando confusão com o da senhora. Nós estamos vendo
o que é acontecer é o seguinte: as pessoas contam sonhos como se fossem revelações de Deus. E às vezes foram só sonhos. Por exemplo, se a senhora trabalha num banco, quando a senhora sonha muitas e muitas vezes a senhora trabalhando no banco. Quem vive em hospital tem sonhos com coisas acerca de doença, de doentes, de pacientes, de médicos e tudo. Quem trabalha como policial tem sonhos em tiroteio. E quem trabalha falando de anjos, de arrebatamento, falando do céu, vai ter que tipo de sonho? Aí ele tem um sonho muito bonito, gostoso, porque ele está naquele meio, e aí daqui a pouco fala como se Deus estivesse revelando. E Deus diz, não, vocês desse jeito estão fazendo errar o meu povo e contando sonhos mentirosos, como se eu tivesse falado, mas eu não mandei esses profetas falarem. Veja só, depois vocês leiam essa passagem aí do versículo, capítulo 23 de Jeremias, de 9 em diante, e vejam, leiam 1, 2, 3, 4 vezes e prestem atenção. Dá a impressão, no início, que Deus está falando para aquele tempo, mas esse verso 20 fecha. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Voltando aqui, eu estava falando que ninguém pode ajudar uma pessoa a nascer de novo. E ninguém pode ajudar nem a si mesmo a nascer de novo. Isso é um ato do Espírito Santo. É um ato totalmente de Deus. A pessoa precisa vir pessoalmente a Cristo, mas ela virá sendo impulsionada pelo Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, não é a pessoa que convence a si mesmo. Né? E o que me leva a pedir perdão dos meus pecados é o fato de eu me conhecer como pecador, como necessitado da graça de Deus. E Jesus garante. Jesus diz o seguinte: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele diz isso em João 6:37. Agora, eu farei uma pergunta para aqueles que estão sempre discordando, né? Você realmente nasceu de novo? Realmente? Irmãos, infelizmente, o termo nascer de novo tem se tornado tão popular que é comum as pessoas não entenderem o seu significado. Como você pode ter certeza, alguém me perguntaria, que você é nascido de novo? Tome um recém-nascido como exemplo. O que o recém-nascido faz primeiro? Primeiro, ele chora. Da mesma forma, ao nascer de novo, você começa a clamar a Deus, a orar. Quando nós lemos a narrativa da conversão do apóstolo Paulo, nós vemos que Deus instruiu a Ananias. Quando Deus chamou Ananias para ele falar com Paulo, Deus disse para ele: procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Atos 9:11. Eu pedi a alguém para ler isso? Atos 9, verso 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Amém, irmão. Obrigado. Em segundo lugar, irmãos, o bebê come porque ele está faminto. Como filho de Deus, você terá fome da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento espiritual essencial. E não se alimentará desse modo porque é obrigado. Não é porque é obrigado, mas porque quer esse alimento.
O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, aquele que é nascido de Deus, ele tem fome da palavra de Deus. Ele não lê porque fulano manda. Ele tem fome. Não é? Ele tem fome disso. Terceiro lugar, o bebê aprende a ouvir. O que quero dizer com isso? Que você, nascido de Deus, nascido do alto, nascido da palavra, do Espírito, nascido da água e do Espírito de Deus, começará a ouvir a palavra de Deus e levará seus mandamentos a sério. Não vai brincar com a palavra de Deus. Em quarto lugar, o bebê busca companhia. Companhia. A comunhão é essencial. A comunhão é essencial. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Está escrito em Hebreus. Nós precisamos uns dos outros, da companhia uns dos outros. Nós precisamos, eu preciso de vocês. Todos nós precisamos um do outro. É importante que você se torne um membro ativo de uma igreja local. Veja que eu falo isso de propósito e com consciência, com convicção, de uma igreja local onde poderá servir ao Senhor em comunhão com os outros cristãos. Ah, pastor, mas não tem. Em Apocalipse começa, escreve as 7 igrejas. Essa é a resposta que eu dou. Porque muita gente diz assim, não, Jesus só tem uma igreja. Eu e você sabemos que é uma só igreja. Mas ele mesmo, em Apocalipse, ele diz, escreve as 7 igrejas. Aí ele cita Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, uma por uma. E você entende muito bem que havia um templo em Corinto, havia um templo em Tessalônica, havia um templo, né, em Roma, havia um templo... Devia. Ou você manda uma carta para endereço nenhum. Qualquer pessoa que chegou para a igreja. Não. A pessoa, ela se torna, ela é uma ovelha que procura um aprisco, onde ela vai ser alimentada com a palavra de Deus. O bebê sempre vai buscar companhia. Em quinto lugar, o bebê, enquanto cresce, vai ficando ciente de si. Quem nasceu de novo toma conhecimento do fato de que é um pecador salvo pela graça. E cada vez mais continuará buscando, meus amados, pela verdade. Ele quer mais e mais. Ele quer conhecer mais. Não para mostrar que sabe mais, mas para ter maior comunhão com Deus e com os outros filhos de Deus. Paulo orava, meus amados, dizendo, para Filipenses 3,10, por exemplo, irmão Antônio, que o senhor não, faz um tempo que o senhor não consegue participar conosco, leia, por favor, Filipenses 3,10. Pode ler, irmão Antônio. 3,10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amém, irmão Antônio. Obrigado. Buscando pela verdade, Paulo orava assim, para o conhecer, e conhecer o poder da ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, participar dos seus sofrimentos, e se conformando com Jesus em sua morte. Em sexto lugar, quando uma criança se torna adolescente, ela começa a pensar no futuro. Como alguém nascido de novo, como alguém nascido de Deus, você também vai querer estudar a palavra profética. Por quê? Porque é a palavra profética que fala sobre o futuro. Deus nos inquire, irmãos. Quereis, acaso, saber as coisas futuras? Deus pergunta isso em Isaías 45:11. Quereis, acaso, saber as coisas futuras? E em sétimo lugar, quando a criança se torna adulta, ela fica independente e busca os alvos que ela mesma estabeleceu. Como cristãos, o nosso alvo é a vinda do Senhor.
porque ele é o nosso início e o nosso fim, o autor da nossa salvação. E é natural que eu e você tenhamos ansiedade por estar com Jesus. Poderíamos todos orar juntos agora, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque esse pensamento, irmãos, ele é confirmado em 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 7, quando diz assim, ó, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, esse dom de esperar por ele deve ser uma realidade em nossa vida. Todo verdadeiro cristão está esperando Jesus agora. Não está esperando para o ano 2018, não. Nem para o final de 2000, ele agora, antes de chegar à meia-noite. Ora, e como é que fica essa espera por Jesus? Como ficamos à espera dele? Quando nós ficamos mais velhos, irmãos, nós começamos a perceber que o nosso tempo na terra é limitado. Todos nós percebemos isso. E como resultado, o que acontece? Vamos tendo um desejo mais intenso pela volta do Senhor. Muitas passagens das Escrituras atestam isso. Por exemplo, Tito 2,13. Eu pedi a quem para ler Tito 2,13? Sou eu, pastor. Pode ler então, meu irmão. E logo depois, Hebreus 9,28. Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança, a glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bendita ou bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como nós já falamos, irmão, esse versículo apoia o nosso desejo pelo arrebatamento. Hebreus 9:28. Quem vai ler para nós, por favor? Pode ler, irmão Denilson. É um versículo que reforça a nossa ideia. Leamos. Assim diz a palavra do Senhor. Bom, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Veja bem, irmãos, ele não vai aparecer para todo mundo, não. Aí no versículo diz claramente, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam, aos que o esperam para a salvação. Quem espera Cristo para a salvação, para o arrebatamento, não espera, irmãos, em orgias, enfiado nesse mundo perdido, procurando prazeres carnais. Não! Ele procura se santificar cada vez mais, porque ele tem certeza de que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isso não é lei, não. Isso é a palavra de Deus. Nós cremos na graça. Irmãos, devemos apenas aguardar dos céus o Filho de Deus. 1 Tessalonicenses 1,10 diz isso. Dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra, veja bem, Sulaine, que nos livra da ira vindoura. O livramento vem antes que a ira chegue. Viu, irmão Bruno? O livramento vem antes que a ira chegue. Então, o arrebatamento da igreja é antes que a grande tribulação ocorra. Antes que o anticristo apareça. É antes. O arrebatamento é antes. 1 Tessalonicenses 1,10. Dos céus, o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, nos livra da ira que vem. Nos livra, é livramento, não é participação da ira, é livramento da ira.
Não adianta tentar ignorar o que a palavra de Deus claramente diz. Você pode ler em qualquer versão, não tem nada, pode tentar distorcer, mas não vai conseguir. Porque qualquer pessoa que souber ler, vai entender o que está escrito. Nós somos instruídos também a sermos pacientes enquanto aguardamos isso. Quer ver uma coisa? Marcelo, acha para nós aí Tiago 5, verso 17 e 18. Tiago 5, vamos Sim. lá. Tiago 5, versos... 17 e 18. Assim diz a palavra. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Não, Marcelo, acho que não. Vê aí. Tiago 5, 5, 17 e 18. é isso que eu estou lendo. 5, 17 e 18. É isso mesmo. Posso continuar? Pode. Vamos ver até o final. Continuando no verso 17. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Verso 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ver se eu anotei errado. Tiago. Sim, está certo, você está certo. Eu que anotei errado aqui a referência. Vê se vocês me ajudam aí, é onde diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. Vê se você acha aí, Marcelo, por favor. Eu anotei errado aqui. Já achei, versículos 5 e 7. 5 e 7. Está escrito o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela ajuda aí. Os irmãos me perdoem que eu anotei realmente errado. Ao invés de botar 7 e 8, eu botei 17 e 18. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, a vinda é certa. A vinda é certa, mas é preciso ter paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Percebam que Paulo já dizia que a vinda do Senhor estava próxima. Não é diferente nos nossos dias. Mas você não vê Paulo marcando data nenhuma. Essa paciência que devemos demonstrar enquanto aguardamos por ele, nos dá uma força adicional e nos dá coragem para perseverar e trabalhar cada vez mais na obra de Deus. E eu digo, trabalhe mais e mais na sua obra, porque o apóstolo, quando ele escreveu sobre o arrebatamento aos coríntios, ele concluiu com uma demonstração muito importante que você vai ouvir agora um dos meus irmãos lendo 1 aos Coríntios 15, 58. Eu disse assim porque agora eu não me lembro mais a quem foi que eu pedi. Não sei se foi a irmã Cleus, ou se foi Marcelo, ou irmão, não sei mais, irmãos. Perdoe que eu estou ficando velho mesmo, tá? 1 aos Coríntios 15, 58. O meu texto é Hebreus 3, 7, 8. Hebreus 3, 7, 8. Isso mesmo, Marcelo. 7 e versículo 8.
Pode ler, irmã Cleusa. 1 Coríntios 15, 58. Quando Paulo escreve sobre o arrebatamento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, ao escrever sobre esse mesmo assunto, não é? Aos Tessalonicenses, Paulo disse o seguinte: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e palavra. Isso em 2 Tessalonicenses 2, verso 17. Em 1 Tessalonicenses 4, 18, ele inclui a descrição do arrebatamento com as seguintes palavras: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É minha oração sincera que o Senhor conforte a cada um com a esperança da sua vinda. E assim, cada um de nós possa trabalhar cada vez mais na sua obra nesses últimos dias. Não tirando pessoas da igreja e levando para o mundo, mas tirando pessoas do mundo, das mãos do diabo, do mundo que jaz no maligno, para dentro das igrejas, ou da igreja, como queiram. Ninguém sabe quanto tempo ainda nos resta, mas, baseados no que está ocorrendo hoje em Israel e no restante do mundo, temos que admitir que os estágios finais do final dos tempos estão próximos. Estão próximos. Agora eu vou pedir ao Marcelo para ler Hebreus 3, verso 7 e verso 8. Então vamos ler então. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Amém, irmão Marcelo, muito obrigado. O que eu posso dizer é que cada um de nós deve se humilhar diante de Deus e pedir a Ele que nos dê graça, a graça necessária para que estejamos prontos para a sua vinda a qualquer momento. E nesse instante, eu quero falar, deixa eu dar uma paradinha aqui antes de continuar. O irmão Bruno parece que fez uma pergunta ali por escrito. Deixa eu ver aqui. Gostaria que o pastor falasse, pois vou levar... Pastor, um grupo de pessoas de minha família que saíram de suas igrejas por não concordar, porque não concordaram com elas. Eles estão fazendo reuniões em casa, célula, mas eles não dizimam nem tomam ceia. Tentei convencê-los a congregar uma igreja, mas eles não querem. Eles estão corretos? Claro que não, irmão Bruno Félix. De jeito nenhum. Eles quiseram simplesmente sair de um templo e levar o templo para dentro da casa deles. A gente não pode esquecer que lá em Atos dos Apóstolos fala que a igreja, né, que o povo se reunia nos templos e nas casas. Eles não saíam dos templos para fazer reuniões nas casas. Eles tanto se reuniam num lugar quanto no outro. E quando a samaritana perguntou a Jesus: Senhor, dizem que a gente deve adorar em Jerusalém, e outros dizem que a gente deve adorar nesse monte. O que o Senhor diz? O Senhor disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tanto faz se é no templo ou se é na casa. E melhor ainda se for nos dois lugares, não é? Se forem nos dois lugares. O que acontece é o seguinte: não dizimar, simplesmente a pessoa vai perder a salvação? Não. Eu quero que alguma pessoa leia, qualquer pessoa leia Malaquias. É Antigo Testamento? É Antigo Testamento, mas a gente tem um Deus no Antigo e outro Deus no Novo. Alguém leia Malaquias e veja se Deus está ou não está falando em Malaquias, se não é Deus que está ali. E uma coisa muito interessante aqui, está aqui, eu vou ler Malaquias, antes de dar continuidade. Olha só que coisa interessante, eu gosto muito desse versículo de
de Malaquias. Mas é Malaquias todos, irmãos. O pessoal fica brigando por causa de Malaquias 3:10. 3:10 fala do dízimo, de não sei o quê. Olha só. Malaquias diz logo assim, ó. Capítulo 1, capítulo 1, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, na época que ele estava falando a quem? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí vai falando de oferta, porque o pessoal ofertava o pior que tinha, igual muitos hoje. Eles se levantam contra os dízimos, sabe por quê? Porque eles não querem dar os dízimos, são avarentos, querem dar o que eles têm de pior, querem dar o que sobra, e o nosso Deus não é Deus de sobra. Os dízimos sempre foram considerados primícias, é a primeira parte do que a pessoa ganha, seja lá o que for. Se for em rebanho, é de rebanho. Se for em plantio, é do plantio. Se for em dinheiro, é do dinheiro. Não importa. Agora as pessoas ficam distorcendo. Duvido que alguém... Você não é filho de Deus? Não diz que é filho de Deus? Se diz que é filho de Deus, ele pergunta aqui, se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu acho é que tem gente muito atrevido, querendo dizer que ele está certo e a palavra de Deus está errada. Duvido que alguém leia com respeito a Deus o livro de Malaquias ou qualquer outro da Bíblia e diga que não é Deus que está falando. Duvido, mas duvido muito. Agora, diga uma coisa, com relação à ceia, Jesus diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida. Não tem vida. O povo diz assim, sai do sistema. Ele não quer sair do sistema coisa nenhuma, irmão. Eles querem tirar o sistema de dentro do templo, porque eles no templo não conseguem dominar e querem levar para dentro da casa deles, porque na casa deles eles são os dominadores. E vai um grupo de gente para ser dominado por eles. Estão tirando o sistema de um local e levando para outro. O problema não é sistema, eu não estou nem aí para sistema, eu estou aí para Jesus. Quem me salvou não foi sistema, quem me salvou foi Jesus, quem morreu por mim na cruz do Calvário foi Jesus, quem morreu por ti, quem derramou o sangue por você foi Jesus. E quanto ao arrebatamento, eu tenho dito, também tem outro hangout de quinta-feira, mas eu vou falar alguma coisa hoje. Irmã Creuza, por favor, Lucas 12, verso 40. Eu tenho dito que Israel é o sinal seguro do arrebatamento. Faltam 13 minutos para irmão. Eu gostaria de continuar pelo menos. 12h40. Tem. 7h40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Irmã Creuza, quando é que o Filho do Homem virá? Quando? A hora em que não cuidais. Amém. Muito obrigado. Foi Jesus que disse isso, irmãos. Ficai também vós apercebidos, fiquem atentos, abram o olho. Abram o olho. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É um pequeno versículo. Mas esse pequeno versículo nos faz desistir de qualquer tentativa de buscar um sinal do arrebatamento iminente. Jesus disse claramente que ele viria.
Mas quando? A hora em que não cuidais. E está todo mundo dizendo, ele vem em 2018, ele vem em 2019, ele vem em 2017, ele vem... Não, Jesus disse assim, a hora em que não cuidais. Mas, irmãos, se não existem sinais de um evento que está prestes a acontecer, por que o título que eu dei, Israel, o sinal seguro do arrebatamento? Se não existem sinais, eu mesmo estou me contradizendo, porque eu estou dizendo que Israel é o sinal, o maior dos sinais. Simplesmente porque nós temos um sinal indireto que indica, de um lado, que Deus está preparando um substituto para a igreja. E do outro lado, a plenitude da igreja. Quando Jesus tirar a igreja, o povo judeu, o povo de Israel, volta a ser o povo de Deus na terra. Hoje é a igreja. A igreja subindo, Deus nunca fica sem uma representação aqui. Todos que leem a Bíblia sabem que Israel é o povo escolhido de Deus na terra. Isso não tem dúvida. Basta ler a Bíblia. Também sabemos que Israel rejeitou o Messias. E como resultado, o que aconteceu? Deus deixou Israel de lado e não o usou como seu instrumento de julgamento, como seu instrumento de luz, como seu instrumento de salvação. Veja que eu utilizei as palavras deixou de lado. Eu não disse rejeitou, nem substituiu. Eu não disse rejeitou, nem substituiu. Eu disse deixou de lado. Irmãos, a igreja, formada principalmente de gentios, é o instrumento usado por Deus para pregar a salvação na terra hoje em dia. A igreja. Seja bem-vinda, irmã Dênia. Saudade da senhora, viu? Muito tempo sem vê-la. Seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Viu, irmãos? Alegria revê-la, minha irmã. Amém. A mensagem da igreja é: receba Jesus e seja salvo. E essa mensagem é proclamada há mais de 2000 anos. E baseados no claro ensino da antiga aliança, nós sabemos que Deus prometeu a seu povo uma nova aliança. Os profetas explicaram os detalhes dessa aliança que foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Entretanto, meus amados, e é isso uma coisa extremamente importante para o nosso entendimento, a nova aliança não inclui promessas físicas, promessas geográficas, promessas políticas ou promessas materiais. Essas promessas só foram claramente dadas ao povo de Israel na antiga aliança. Eu vou falar agora, para a gente terminar, sobre duas luzes no mundo. Porque no próximo Hangout falarei sobre Israel, que deve ser totalmente restaurado. Próximo Hangout de terça-feira, isso dentro do assunto do arrebatamento. Eu só estou esmiuçando. Veja bem, duas luzes no mundo. Por que duas luzes no mundo? Deus prometeu que Israel seria luz para as nações. Como isso não aconteceu no passado, podemos ter certeza que Israel será restaurado às suas fronteiras originais para que a profecia se cumpra, porque a palavra de Deus não falha, não cai por terra. No final dos tempos, os judeus terão de assumir uma posição de liderança aqui na terra. Deuteronômio 14, verso 2 diz:
porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes ser seu povo próprio. Aqui nós temos um problema. 2 grupos de pessoas devem ser a luz do mundo. Então, a primeira questão que temos de responder é: Israel é luz para os gentios em nossos dias? Claro que não. Claro que não. Falando em termos espirituais, Israel está nas trevas. Você não pode ser luz para os outros se você próprio está em trevas. Na verdade, o apóstolo Paulo diz: quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. E onde Paulo diz isso? Nós nem chegamos ainda no nosso estudo de Romanos a esse ponto. Romanos 11, verso 28. Repito, quanto ao evangelho, falando eles dos judeus, são eles inimigos, quanto ao evangelho, por vossa causa. Isso, irmãos, de maneira nenhuma anula a promessa eterna de Deus de que Israel será luz para os gentios. Por exemplo, irmão Antônio, Isaías 49, verso 6. 49, verso 6, irmão Antônio. Isaías 49, versículo 6. Irmão Antônio não está? Estou sim. Isaías 49. Verso 6. Tá. Antes de terminar, vamos deixar o Marcelo fazer uma pergunta que ele gostaria. Amém. Pode Disse falar? mais. Sim. Pouco é que seja o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Obrigado, irmão Antônio. Viram, irmãos? É a palavra de Deus que diz. O profeta Isaías. Em outra versão diz assim: pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Olha, ele falando para Israel. E assim sendo, irmãos, temos certeza absoluta de que Israel ainda será luz para o mundo no futuro. Mas Jesus disse à igreja, por isso eu falei 2 luzes. Vós sois a luz do mundo. Em Mateus 5,14. 5,14. Por mais de 2000 anos, a igreja tem sido um farol. Tem sido a tocha acesa de Deus. A igreja tem dado luz aos que estão em trevas. O Espírito Santo convenceu milhões e milhões de seus pecados. E eles têm sido acrescidos ao reino da luz. E nesse ponto, é importante enfatizar que não somos a luz do mundo de forma coletiva, mas sim individualmente. Nem as escrituras e nem a história da igreja nos falam de uma nação inteira sendo salva de uma só vez. Isso nunca aconteceu e nunca acontecerá no mundo dos gentios.
Nunca aconteceu e nunca acontecerá no mundo dos gentios. E após dizer isso, eu posso ver que existem duas fontes que devem ser a luz do mundo. A igreja para os indivíduos e Israel para as nações. Entendemos que a luz do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Sua luz que irradia dos crentes alcança o coração dos pecadores. E esse mesmo Jesus também prometeu que a igreja iria estar em sua presença. Portanto, a minha e a tua, a nossa tarefa de sermos luz neste mundo tem um tempo limitado. Eu estou sem microfone, pastor. Está travado, o sistema dele está travado. Vai cair. Ele caiu, né? Teve uma vez que ele estava dando mais estava dando travado, mas aí depois Agora ele caiu, não deve demorar. Bom, irmãos, eu acho que o pastor caiu, porque eu estou vendo aqui, ele está offline no Google+, que quando ele está participando com a gente, ele fica online no Google+. Eu estou vendo aqui, ele está offline no Google+. Ele deve ter caído, a conexão dele deve ter caído. O Denilson, você tem como contactar com ele? Eu não tenho o telefone dele, quem tem é a irmã Cleusa. Eu estou vendo aqui, peraí. Será que ele está online? Acho que ele voltou, peraí. Voltou. Ele voltou, mandei o link aqui para ele. A conexão dele tinha caído. Estão me ouvindo? Sim, pastor. Sim, está dando um probleminha aqui, eu vou ter que correr rapidinho para a gente poder não estragar. Vamos ver aqui agora. Estão sem a imagem, não é? Estão me ouvindo? Sim, pastor. Perfeito, sem a imagem. Agora, está só sem a imagem, não é? Tá sem imagem, pastor, mas o seu som tá bom. Então eu vou continuar do jeito que está para a gente não perder aqui. Eu entrei aqui como participante, por isso que, eu não sei, deixa eu ver aqui se eu acharia aqui. Ah, sim, deixa eu ver. Não, a câmera está ativada. Vamos ver aqui. Estão me ouvindo? Vamos continuar então assim. Eu estava falando
sobre o fato de que... Perdão, irmãos, perdão. Entendemos que a luz do mundo, eu falei isso, né? Que a luz do mundo, todos nós sabemos que é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. E que a luz de Jesus irradia através de nós, dos crentes, e alcança o coração dos pecadores. E esse mesmo Jesus também prometeu que a igreja iria estar em sua presença. Portanto, nossa tarefa de sermos luz neste mundo tem um tempo limitado. Foi aí exatamente que eu caí. Assumiu toda a minha tela aqui, e se não fosse o irmão Denilson mandar o link, eu não conseguiria voltar. Obrigado, irmão Denilson. Irmãos, a igreja começou no dia de Pentecostes e irá continuar até a nossa partida. Até a nossa partida no dia do nosso arrebatamento. O mundo, nesse tempo, irá ver o que realmente são trevas. É nessa hora que o mundo vai ver o que é trevas, o que são trevas. Não haverá mais nada que impeça o engano de Satanás, o pai da mentira. Porque a igreja saiu, ele poderá fazer o que ele quiser. Não haverá impedimento para ele. Mas vou fazer uma pergunta para nós concluirmos agora o nosso hangout. Quando nossa tarefa será completada? Quando o último dos gentios for acrescentado à igreja. Cada um que é salvo apressa a data do arrebatamento. Só depois que o número, porque a igreja é um número, o número dos arrebatados, é um número fixo. A gente pode ver isso em Apocalipse. Então, nós seremos arrebatados para a presença do Senhor quando esse número se completar. Quando Israel, agora eu faço uma pergunta, quando Israel cumprirá o seu chamado para ser a luz do mundo? Somente quando acontecer a sua restauração espiritual. Eu gostaria de chegar até esse ponto. Viu, irmãos? Antes de nós falarmos para os irmãos que nós teremos, na semana que vem, nós continuaremos com o título Israel deve ser totalmente restaurado. Agora eu vou pedir ao Marcelo que faça a sua pergunta que o Marcelo queria fazer. Marcelo, pergunte aí, antes de nós concluirmos o hangout. Sim, pastor. Boa noite a todos os irmãos que estão participando desse programa, né? E eu quero deixar aqui uma observação, né? Que existe realmente, de fato, muitos falsos mestres e pastores em hangouts, inclusive pessoas que se denominam professores, né? E tem um cidadão que ele se diz professor de hebraico, de grego, e muito me admira. Mas, na verdade, ele não crê na Bíblia, né? Ele estuda a Bíblia e, quando ele é confrontado em relação à crença, diz ele que não acredita no Messias, não acredita no Salvador, não acredita em nada. E ele, como estava falando aqui no estudo, eu assisti o último hangout dele, ele falando que o livro do Apocalipse, de fato, já se concluído. E o que estava se estudando hoje era uma coisa do passado. E vou deixar uma pergunta aqui para o senhor, pastor Aragão. Ele usou o versículo do capítulo 22:9, afirmando que João já tinha consciência do livro do Apocalipse. E que João não tinha escrito, ele apenas reescreveu o livro. Então eu queria que o senhor comentasse, né, para os ouvintes, e aproveitando, desmascarando esse cidadão, né? Essa seria a minha pergunta, pastor. Sim, seria capítulo 22 de Apocalipse, verso 9 e 10, não é? É isso? Exatamente, pastor. Veja só, vou voltar um pouquinho mais, irmão Marcelo. Os irmãos acompanhem comigo. Apocalipse 22, verso 7, 8, 9 e 10. O Senhor Jesus dizendo assim no verso 7. Eis que cedo venho,
Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, por que deste livro? Por que deste livro? Porque Deus mandou João escrever as palavras num livro. E isso aí está simplesmente na conclusão do livro de Apocalipse. Se nós voltarmos mais um pouquinho, no verso 6 ainda diz assim: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Hão de acontecer. Tá vendo aí, Marcelo? Não que aconteceram, hão de acontecer. Sim, eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Mas ele quem? O anjo, me disse, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Veja bem, o anjo disse para ele, não me adore, porque eu sou igual a ti. Sou conservo teu. Da maneira que tu és servo de Deus, eu também sou servo de Deus. Da forma como tu és criatura de Deus, eu também sou criatura de Deus. Então, você tem que adorar a Deus. E disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Mas basta, para desmentir tudo que ele disse, que a gente leia o verso 11, 12, 13 e 14, se for o caso. Não é? E 15, ou melhor, praticamente todo o capítulo, porque, irmãos, não tem cabimento. Olha, não preciso eu explicar nada, a Bíblia se explica. Disse-me ainda, verso 10, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Verso 11, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Verso 12, eis que cedo venho. Então ele não tinha vindo ainda. E está comigo a minha recompensa para retribuir cada um segundo a sua obra. Me chama a atenção, nós somos salvos pela graça, mas somos galardoados pelas obras. Olha aí, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Você já recebeu a sua retribuição? Já recebeu o seu galardão? Eu sou a alfa e a ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Por que cidade? Que cidade é essa que nós já entramos pelas portas? São Paulo? Porto Alegre? Rio de Janeiro? Jerusalém? Verso 15, ficarão, futuro, de fora, os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, e todo o que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Veja que está no plural de novo. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Veja só, tudo está no sentido de que algo vai acontecer. E a única coisa que prova aí é que João já esperava Jesus, a sua vinda, naqueles dias. Mas até hoje ainda não veio. Nós vamos prosseguir com o nosso estudo, com o nosso hangout, e vamos mostrar para os irmãos como é bobagem as pessoas tentarem colocar data para a volta do Senhor. Também, Marcelo, essas pessoas que dizem que já aconteceu,
Se isso aqui é a nova vida, se isso aqui é a nova Jerusalém, que obra fracassada, né? Teria Deus fracassado em sua obra? Apenas fala com soberba alguém que fala dessas coisas. E a gente não pode nem dar... Infelizmente são falsos profetas. São falsos profetas, com certeza. E como o senhor está exortando, a gente não dá ouvidos a esses falsos profetas. Tá certo, é só ler o restante do versículo que a gente bota por terra tudo que ele possa falar. Eu quero agradecer, dessa vez, o irmão Antônio, que esteve conosco, com muita alegria, o irmão Bruno Félix, a irmã Cleusa, viu, irmã Cleusa? Com muita alegria. Perdoe aí, a falha deve ter sido aqui no meu computador, que não tô, a minha cam não está funcionando, não está dizendo aqui que ela está pronta, mas não está funcionando. Mas eu quero agradecer a todos vocês, o irmão Denilson, o irmão Marcelo, que tem estado conosco também, a irmã Olívia, o irmão Osmi, e pedir a vocês que continuem orando por nós. Terça-feira nós estaremos continuando. E quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos ainda falando sobre o terceiro estágio de Israel, que é muito importante para o bom entendimento do livro de Apocalipse. Vocês veem que agora eu não estou conseguindo fugir desse assunto, porque o maior sinal, se há algum sinal da proximidade do arrebatamento, esse sinal está em Israel. E Israel é o relógio de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu agradeço o carinho de vocês, a atenção de vocês, e peço que orem para que Deus possa continuar nos abençoando. Amém? Muito obrigado a todos vocês. E amém. Que vocês puderem, compartilhem esse vídeo, tá, irmãos? Compartilhem, porque com certeza ele vai ser útil a muita gente. E nós vamos continuar, tá? O nosso assunto ainda é arrebatamento, na terça-feira que vem. Embora nós venhamos a tratar alguma coisa sobre Israel, e vamos falar sobre o terceiro estágio de Israel, que aponta também para a volta do Senhor, agora nessa quinta-feira. Agora, os irmãos já sabem que, por causa da hora do trabalho, eu não tenho conseguido entrar mais cedo, mas é certo que eu entro. Se eu não for entrar, eu deixo o aviso, tá? Eu deixo o aviso para vocês, tanto no Face, quanto no Google+. Que Deus abençoe todos vocês, e eu peço que orem por mim, em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu vou pedir, peraí, não posso terminar sem oração, e vamos pedir então, irmão Antônio, tudo é porque o senhor deixou a gente com muita saudade. Quero agradecer a Deus pela presença da Sulaine, né, que esteve conosco até a hora que a gente caiu, mas não podemos terminar sem a oração. A oração final, irmão Antônio. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra maravilhosa. E clamamos a Ti, Senhor, para que esta palavra encontre guarida em muitos corações, Senhor, que estiveram conosco assistindo estas palavras maravilhosas que vieram do céu, Senhor. Pai, abençoa o Teu servo, dá a vitória, Senhor, a ele, papai. Abre as janelas do céu, Senhor, derrama as bênçãos sobre a vida de cada um dos Teus servos que fizeram parte desse hangout, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um, abençoa minha mãe, meu irmão, abençoa todo mundo, todos que fizeram parte deste hangout, e dá vitória, Senhor. Abre a mente, Jesus querido, e ora, Senhor. Nós te clamamos a Ti, ora, vem, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Deus abençoe a todos.